Fala, nação! Saudações rubro-negras! Está entrando no ar o primeiro episódio do MengoCast, o podcast do Mengão, aqui na Flamengo TV, a mais querida. Agora, toda semana, você vai ter um grande nome do Flamengo conversando com você, porque aqui é assim, o Flamengo mais perto de você, na Flamengo TV. E o nosso primeiro convidado é um cara que tem muita história para contar. Ele nasceu em Bicas, Minas Gerais. Passou pelo América Mineiro, pelo Santos, pelo Porto, pelo Real Madrid, pelo Manchester City, Juventus e agora está realizando um sonho, jogar no time do coração, no Flamengo. Passagem também, muitos anos, inclusive foi convocado recentemente, para a seleção brasileira, esteve em 2 Copas do Mundo. É um enorme prazer receber aqui Danilo Luiz da Silva. Grande Danilo, obrigado pela participação no primeiro MengoCast aqui na Flamengo TV, Danilo. Primeiro é especial, né? Obrigado pelo convite, por me fazer participar aqui dessa edição que vai começar a mostrar esse novo trabalho da Flamengo TV também para os torcedores, para quem acompanha. Então, obrigado. Já vou começar com uma curiosidade. Você nasceu em Bicas, Minas Gerais. Quem nasce em Bicas é o quê, Danilo? Quem nasce em Bicas é biquense. Biquense. Biquense, exatamente. E esse é um momento muito especial para você, né, Danilo? Falando até de Bicas, da sua cidade, da sua família, depois de tanto tempo, você está podendo agora ter um contato mais próximo, né? Bicas respira Flamengo, né? Primeiramente, né? Minha família também respira Flamengo, sempre foi assim, desde criança. Bicas tem a Flabicas, né, que é a torcida organizada do Flamengo, que vem em todos os jogos com ônibus, caravanas, para poder assistir todos os jogos. E minha família, meus pais, meus irmãos, são todos flamenguistas fanáticos desde sempre, e eu absorvi essa cultura. Esse sonho ficou um pouquinho adormecido durante todos esses anos, né? Cheguei a pensar que não se concretizaria em algum momento, mas chegou um momento onde eu tive a oportunidade, onde eu deixei falar mais alto aquilo que vinha do meu coração e vim realizar esse sonho. Que é a sua emoção quando você chegou aqui e foi apresentado, foi algo muito tocante, assim. Você passou um sentimento realmente muito forte para todo mundo que estava acompanhando ali aquelas imagens. Me colocava em contato com um passado meu que estava um pouco escondido, assim, né? Um passado, um sonho de criança mesmo, realmente, né? Acho que quando a gente se torna adulto e com os compromissos, com os novos desafios, uma nova mentalidade, muita coisa fica adormecida, né? E a gente às vezes acha que aquilo, de certa forma, não existe mais. Mas o primeiro contato, assim, que eu tive quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, já aqui na estrutura e tudo, aquilo parece que foi como relembrou aquilo, tocou naquele ponto e reacendeu tudo aquilo que eu sentia quando eu criança, de sonhar em um dia jogar no Flamengo, de representar o clube né, que eu torcia. Então tem sido ainda assim, ainda hoje, cada vez que eu chego aqui no clube para poder treinar, a realização de um sonho, assim, verdadeiramente, porque cada dia é sempre emocionante ver as cores, o escudo, vestir a camisa, é algo mesmo muito, muito bacana. Você está trabalhando com um treinador que é um iniciante, podemos colocar assim, tem poucos meses como treinador profissional, mas com um começo assustador, né? Positivamente falando, muitos títulos, uma trajetória realmente brilhante. Nos fale sobre o Felipe Luiz, treinador, que você conhece muito bem como jogador, como companheiro, né? Mas agora o Felipe Luiz, o seu treinador, o treinador do Flamengo. O Felipe, o Mister, né? Professor. Não chamava de Mister. Eu não sei bem ainda como me dirigir a ele. Dependendo dos momentos, eu chamo ele de prof. Dependendo dos momentos, eu chamo ele de filho, depende. Ainda estou me acostumando com essa parte, né? Mas o Felipe, eu penso que já viu quando você vê um menino bater na bola a primeira vez, você fala, esse vai ser bom de bola? Sim. Acho que o Felipe, como treinador, ele segue essa mesma linha, né? A partir do primeiro momento que eu tive contato com ele por telefone, por falar de ideias de futebol, ideias de tática, ideias de sistema, ideias de posicionamento, já falei, esse vai ser bom, né? A gente sempre teve uma sinergia muito grande já enquanto a gente jogava junto na seleção brasileira, foram muitos anos, né, para falar de futebol, sempre falando a mesma língua.
E quando ele se tornou treinador, quando a gente teve o primeiro papo, lá atrás ainda, quando ele começou a ser treinador do Sub-17, se não me engano, né? Que eu falei, pô, isso é maluco, cara, você não tomou nem 2 meses de descanso e já foi ser treinador. E eu já sabia que ele seria um treinador importante. Acho legal destacar que ele sabe muita coisa, que ele está fazendo um trabalho bem legal, de cultura, sabe? De colocar uma cultura na cabeça dos jogadores de futebolística, de posicionamento, de leitura de jogo e de comportamento também, que eu acho que o futebol passa muito por aí. A gente sabe também que ele tem muito ainda a evoluir, isso tem sido muito bacana nesse trabalho com ele, porque ele é muito aberto a trocas de ideias, a informações. Muitas vezes ele pergunta, e eu acho que esse pé no chão que ele está agora realmente é o que vai levar ele ainda mais longe, além de todo o conhecimento e potencial que ele tem. Você trabalhou com treinadores extraordinários, treinadores de ponta, tanto na Europa como também aqui no Brasil. Ele tem essas características para chegar nesse nível top e até passar disso? Uma coisa que é muito importante ressaltar é que eu penso que cada clube precisa de um treinador que seja compatível com o DNA do clube, né? Acho que alguns treinadores não dão certos em certos tipos de clube e, primeiramente, acho que o Felipe entendeu muito bem isso aqui no Flamengo, de um futebol ofensivo, de um futebol agressivo, correndo riscos. E isso foi uma coisa que me deixou muito curioso assim, em relação ao trabalho dele, que me fez também perceber que ele tem esse quê a mais dos grandes treinadores e ele pode vir a ser um dos grandes treinadores do futebol mundial, sem dúvida nenhuma. Então, antes de você vir, quando estava rolando aquela conversa e tal, ele ligou para você? A gente já conversou um ano talvez atrás, né, quando ele se tornou treinador do Sub-17, como eu falei, para falar um pouco de futebol, falar um pouco de tipo de treinamento, de estratégia. A gente conversou bastante sobre isso e, claro, sobre o Flamengo também, sobre o Rio de Janeiro, né? Porque sempre foi uma coisa que estava ali na minha cabeça. Mas agora sim, nesse momento foi um contato bem mais intenso, assim, porque no final das contas existia uma ansiedade grande da parte dele e da minha também, de que as coisas dessem certo. E aí, nesse papo, isso é uma curiosidade que a galera teve, principalmente no início, né? Muita gente pensou assim, o Danilo foi contratado, o Danilo vai jogar como lateral, porque muita gente viu o Danilo jogando na seleção como lateral. Nessas conversas, é o Danilo zagueiro, é o Danilo lateral, é mais o Danilo zagueiro, ou quando precisar eu estou aí? Como é que ficou conversado isso entre vocês? Como é que você pode colaborar com o esquema de jogo dele? Não, ele deixou bem claro que a minha contratação seria prioritariamente como zagueiro central, mas obviamente, como eu fiz durante toda a minha carreira, podendo atuar também em outras posições, nas duas laterais, ocasionalmente até como meio-campista. Porque realmente, como você falou, as pessoas às vezes ficam com a imagem sempre da seleção brasileira, onde vem jogando como lateral durante todos esses anos, são quase 13 anos. Entretanto, já desde o Manchester City, digamos, desde 2017, é onde eu revezo bastante jogando a maior parte das partidas como zagueiro central, é onde eu me sinto mais à vontade, onde talvez hoje em dia eu possa expressar meu potencial de uma forma, assim, meu potencial máximo é naquela posição. Então ele deixou bem claro que seria como zagueiro central prioritariamente, mas eu também me coloquei à disposição para jogar em outras posições, que eu falei para ele, eu vou para aí, não tô indo para passear, tô indo para ir para jogar, eu vou fazer sua vida difícil porque eu quero jogar, entendeu? Agora, Danilo, vamos falar das possibilidades do Flamengo em 2025, né? Já ganhou Supercopa do Brasil, já ganhou o Campeonato Carioca, vem por aí Brasileiro, Libertadores, Super Mundial, Copa do Brasil, ganhando a Libertadores, uma Copa intercontinental, e a torcida do Flamengo vive uma expectativa de ter um ano muito especial, né? Qual é a sua avaliação, né, dessa temporada até o momento e do que pode vir mediante a esse grupo que o Felipe Luiz tem em mãos para trabalhar todas essas opções? É interessante falar sobre isso porque o ano mal começou, né? E nós conseguimos já conquistar 2 taças que são importantes, né, para o calendário do clube, para nós como atletas. Entretanto, eu penso que a gente tem que dar o peso justo para cada conquista e também para cada derrota, né? Até aqui a gente passou por um período de preparação, eu diria, sendo testado
de certa forma, não no máximo nível, né? Mas eu creio que era a coisa correta até aqui. E a gente respondeu à altura. Daqui para frente, a dificuldade dos desafios aumentam, ah, o tempo de descanso diminui, né? O que oxigena menos as pernas, oxigena menos o cérebro e, de certa forma, te deixa menos lúcido, seja em campo, seja fora de campo. E eu penso que aí é o grande diferencial dos vencedores, né? Nesses momentos onde as dificuldades chegam, onde o tempo para tomada de decisão, e aí eu falo em campo e fora de campo, diminui, onde a pressão, né, arterial aumenta, aí que é o diferencial dos vencedores, né? E aí que a gente vai poder entender verdadeiramente qual é o potencial desse grupo. Penso que, para o momento, a gente fez tudo aquilo que tinha que ser feito, a gente fez a preparação correta, a gente enfrentou cada jogo e cada desafio, como eu falei, mesmo, ao meu ver, não sendo no máximo nível, mas da maneira correta, da maneira coerente, com seriedade, né? E fizemos aquilo que tinha que ser feito para chegar nesse momento da temporada e iniciar o Campeonato Brasileiro. Penso que ainda tem uma margem de crescimento técnico, tático e mental muito grande e importante para que a gente possa verdadeiramente fazer do ano um ano especial como a torcida do Flamengo espera e como nós jogadores também temos como expectativa. Eu creio também que é importante a gente aceitar essa pressão. Para quem joga no Flamengo e ter um elenco, uma estrutura física, uma história por trás como é a do Flamengo, é impossível que você não aceite esse favoritismo, essa pressão, de certa forma, por vencer, por fazer um ano especial. Isso não deve servir como pressão, isso deve servir como estímulo, né, para que a gente possa entrar em campo determinado sempre e fazer o trabalho semanal pensando em vencer. E lá no final do ano a gente faz as contas de quantos troféus a gente conseguiu trazer para cá. Tem uma notícia agora de última hora, antes da gente encerrar o Tá Na Área, que você acompanhou aí ao longo do dia, em relação ao grupo do Flamengo na Libertadores, porque é onde está o Leão. Mundial. Time do... Oi? Super Mundial. Do Super Mundial, desculpa. Libertadores, ó. Do Super Mundial de Clubes que vai acontecer em 2025. Por quê? E aí, entenda, tá lá no ge.globo a notícia completa explicando os detalhes. Mas a FIFA hoje soltou um comunicado, e aí vou ler o comunicado. Após avaliar todas as evidências do caso, o presidente do Comitê de Apelações da FIFA decidiu que tanto Pachuca quanto o Leão não atendem aos critérios de propriedade multiclube estabelecidos no regulamento do Mundial de Clubes da FIFA. Nos termos, a FIFA decidiu não admitir o Leão na competição e anunciar o clube que o substituirá em seu devido tempo, afirmou a FIFA nesse comunicado. E aí, por quê? Leão e Pachuca têm o mesmo dono. E aí, como a FIFA citou nesse comunicado, tem um regulamento lá, uma questão de propriedade multiclubes. Só pode um clube de um único dono estar no Super Mundial, que vai ser disputado no meio do ano. E aí a decisão é que permanece o Pachuca, sai o Leão. E aí tem uma nova discussão agora para a gente entender quem vai ser o... A gente estava até conversando aqui nos bastidores, né, Ed? Entender quem vai ser o substituto, né? Porque aí precisa... O regulamento não prevê esse tipo de coisa, mas agora vai acontecer cada vez mais no futebol mundial. Porque os dois foram campeões da CONCACAF, Sim. Então teriam direito à vaga. E aí os dois clubes são mexicanos, sairia um mexicano, mas não poderia entrar um outro mexicano, porque também o próprio regulamento diz que não podem ter mais de dois clubes que não sejam do mesmo país, desde que só pode se for campeão continental, Sim. Como é o caso, por exemplo, do Flamengo, Fluminense e Botafogo, que vão disputar o Super Mundial porque foram campeões continentais. E aí pode ser que o América do México seria o primeiro do ranking, só que aí o América do México, por ser mexicano, abriria a vaga também para um clube da Costa Rica. Então pode ser que caia um clube da Costa Rica no grupo do Flamengo nesse Super Mundial. Foi uma notícia hoje, de certa forma, né? Eu não tinha ainda essa informação, fui pegar meio de surpresa. Falei, mas como é que é isso? Não sabia que tinha dois donos? Sabia, mas tinha essa oportunidade, tinha essa possibilidade dos clubes, né, do dono dos clubes, argumentar de alguma forma, né? Tentar convencer a FIFA de que os dois clubes poderiam disputar o Super Mundial. O que aconteceu foi esse comunicado da FIFA dizendo, não me convenceram. Vai ficar só o Leão, vai ficar só o Pachuca, o Leão tá fora do Mundial. Bom, aí para o Flamengo ficar observando a possibilidade de quem é que vai surgir, né? Podendo ser um clube da Costa Rica, há uma facilidade maior, embora o Leão de Rames Rodrigues... Coitado do Rames, Puxa vida, a gente não vai ver o chato do Rames Rodrigues. Já havia azarado, mas igual o Rames Rodrigues... É puxado. Foi para lá para disputar o Super Mundial e não vai disputar. Assim, mas brincadeiras à parte, cada vez mais vai acontecer, né? Por exemplo, você citou aqui no intervalo, quanto ao Lyon e ao Botafogo, né? Se o Lyon tivesse conquistado também, e aí o técnico ia escolher quem? É igual o Grupo City, tendo o Granada, tendo o Manchester City também
e escolher Bahia agora no Brasil. Bahia também. Então, vai acontecer cada vez mais isso, porque as SAFs, né, as empresas estão comprando os clubes e acaba que tem que explicar para a FIFA, né? Acabou que o dono lá não conseguiu explicar direitinho e a FIFA falou, não, vai só um. Vai só um dos dois. Complicado, hein? Enfim, é o Pachuca que segue no Super Mundial de Clubes. O Leão, então, tá fora. Não disputa mais a competição que teremos no meio do ano. Fim de Tá Na Área, sextou pra nós.